Fala aí galera, tudo bem? Quanto tempo, hein? Aqui é o Slud, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu sumiço, caso você não saiba, né? Eu avisei nas redes sociais, mas é porque eu tava fazendo prova da faculdade, então precisei ficar ausente aí nesses últimos 15 dias pra poder me dedicar e conseguir entregar, né, as provas nos prazos corretos lá. Então, feito isso, né? Agora que eu tô livre de novo, estou de volta aqui com mais vídeos pra vocês e a gente já vai não perder tempo aqui, né? Fazendo essas reapresentações. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 145 de Jujutsu Kaisen. Mas antes disso, como de costume, vou te pedir para se inscrever no canal se você não for inscrito. Você é novo aqui, seja muito bem-vindo à Ilha do Slud. Venha ser mais um náufrago conosco. Temos vídeos toda semana, né? Tirando essas pequenas peculiaridades igual aconteceu da minha semana de prova na faculdade, mas eu tento sempre entregar os vídeos durante a semana para vocês. Siga nas redes sociais, @Ilha do Slud, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, agora vamos direto pro capítulo aí, porque tem muitas coisas para falar, muitas coisas interessantes que aconteceram no 145. E, bom, antes de tudo, se você está vendo 145, o capítulo 146 já lançou. Esse vídeo aqui está sendo gravado na sexta-feira, dia 16. Então eu não sei quando que eu vou upar ele, espero que logo. Mas o 146 já lançou de qualquer forma, você já pode ter acesso a ele pela internet e tal, para poder saber o que aconteceu. Mas eu já gravei o vídeo do 146 também, então o 145 naturalmente vai ser upado antes, mas o 146 vai vir logo após, com as informações do que aconteceu e tudo mais, meu review padrão lá. Mas, agora sem mais delongas, vamos falar sobre o que aconteceu no 145. Bom, o 145 começa onde o 144 terminou, né? O nosso grupo lá, composto por Maki, Yuji, Yuta, Fushiguro, Chozo e Yuki. São muitos Yu nesse meio. Eles entraram lá naquela salinha do Tengen, né? E eles deram de cara com aquele ser que parecia ser um espírito amaldiçoado, né? Porque ele era meio esquisito e tudo mais. Mas que na verdade se mostrou ser o Tengen, né? Realmente é o ilustre Tengen, né? Uma das figuras mais emblemáticas do mundo Jujutsu. A gente tem aí o Tengen agora aparecendo, né? E agora a gente vai ter o início desse diálogo do nosso pequeno grupo aí com esse ser emblemático aí do mundo Jujutsu. Bom, como eu também disse no vídeo passado, a Yuki naturalmente alfinetou o Tengen, né? Porque o Tengen cumprimentou todo mundo, né? Se apresentou para todos os presentes lá, menos para ela. E aí quando ela dá essa alfinetada no Tengen, né? Falando, eu não recebo as boas-vindas também não. E aí o Tengen fala pra ela, mas a gente já se conhece e tal. Aí ela já fica mais na dela ali. E o Tengen dá essa quebrada aí no assunto. Bom, logo no começo do capítulo a gente já tem o Tengen explicando, né? O porquê deles terem sido barrados, e ele já fala logo até o nome da maldição, né, que tá tomando o corpo do Getou, tá possuindo o corpo do Getou agora. O nome dele é Kenjaku. Então a gente é apresentado ao Kenjaku aí, e agora a gente sabe que o nome dele é realmente esse, né, não precisamos mais ficar nos referindo a ele como Norito Shikamo, igual o Chozo se referia, ou como maldição que possui o corpo do Getou, igual eu falo aqui direto, né, que acaba sendo uma nomenclatura muito grande. Kenjaku é o nome do nosso alvo, do suposto mestre do jogo do abate. Então, vamos ver o que o Tengen tem mais pra falar aí a respeito do Kenjaku e de todo o lance do jogo do abate e tudo mais. Logo depois que o Tengen fala que o nome do Kenjaku é Kenjaku, a Yuki faz até uma brincadeira, né, falando que Ken significa benevolência e Jaku significa salvação, que acaba sendo bastante irônico, né, vindo de quem é. Kenjaku, na verdade, não tem nada de benevolente, nada de salvador da pátria, né, nesse meio aí. E a gente tem também o Yuji, né, super ingênuo, bem Yuji mesmo, interrompendo o assunto ali, cortando o assunto totalmente pra perguntar pro Tengen por que o Tengen tem aquela cara, e aí o Tengen dá uma risada e fala, você também vai ficar parecido com isso se você viver 500 anos, então pode ficar tranquilo e tal, dar uma descontraída ali no assunto, pá. Por enquanto um clima ameno, né, todo mundo conversando e brincando numa boa e tudo mais, mas agora que a gente vai começar a entrar nos assuntos mais sérios. E aqui inclusive a gente já começa as referências aos acontecimentos anteriores, né, que o Tengen fala sobre os problemas que ele teve com a assimilação ao receptáculo do plasma estelar, que caso você não se lembre, aquela garotinha que agora me falhou o nome aqui, mas eu vou deixar o nome escrito aqui. Aquela garotinha que é assassinada pelo Toji, né, que estava sendo cuidada, por assim dizer, pelo Satoru e pelo Getou naquele flashback do Satoru de 11 anos atrás, mas foi assassinada pelo Toji, né, ela era o receptáculo do plasma estelar, que é basicamente aquela pessoa que possui o plasma estelar, que é uma substância que faz com que o Tengen consiga manter a forma juventude dele, né? A forma de juventude dele. Então o Tengen precisa do receptáculo do plasma estelar para ele poder fazer essa assimilação, né? Como ele disse, que funciona mais ou menos como uma fusão, onde ele vai se fundir com essa pessoa para manter, né, a juventude e tudo mais, e a lucidez e tal. Mas ele teve alguns problemas, né? Vide que a menininha foi morta pelo Toji, né? E ele não se assimilou com ela. Então ele explica sobre
sobre o processo nesses últimos 11 anos, né? Ele sofreu um envelhecimento mais rápido e tudo mais. É importante ressaltar que a assimilação do Tengen com o receptáculo do plasma estelar, ela não concede só essa juventude, né, por assim dizer, pro Tengen, ela também mantém o equilíbrio dele ali, né, mantém ele em níveis estáveis. A gente já viu até alguns comentários falando que caso o Tengen não se assimilasse, ele poderia meio que se descontrolar e acabar causando destruição e tudo mais, o que poderia ser muito catastrófico. Mas, por enquanto, até o momento, né, já se passaram 11 anos, o Tengen não conseguiu se assimilar ao receptáculo anterior e ele tá aparentemente saudável, né, lúcido e tudo mais, então, dos males o menor. Mas a não assimilação com a menininha do receptáculo fez com que, nesses últimos 11 anos, o Tengen tivesse um envelhecimento um pouco mais precoce. Se é que para um cara de 500 anos existe algum tipo de envelhecimento precoce, né? Mas, de certa forma, né, como ele não conseguiu se assimilar a ela, o envelhecimento dele acabou acelerando. Então, ele teve alguns problemas com isso e que ele vai explicar um pouquinho mais pra frente. Mas aí o Yuta e o Megumi, eles interrompem a fala do Tengen, né, pra perguntar que eles estão ali por uma razão, que é pra saber como ajudar Tsumiki, né, qual é o objetivo do Kenjaku com o jogo do abate, como liberar o Satoru do reino das prisões e tudo mais. Eles têm uma série de dúvidas que eles estão ali pra sanar elas com o próprio Tengen, né, é a pessoa mais indicada no momento pra sanar essas dúvidas deles. O Tengen até concorda em falar sobre, mas ele diz que pra isso tem uma condição. Ele seleciona Chozo, Yuki e Yuta, e ele diz que 2 desses 3 vão ter que ficar de guarda dele. Tengen muito malandro, né? É importante ressaltar aqui a malandragem do Tengen de selecionar os 3 mais fortes da sala para decidir quem deles, né? Quais 2 deles vão ficar de guarda dele. Muito malandro mesmo de escolher os 3 mais fortes, né? Obviamente, ele não tem por que escolher os outros que são teoricamente inferiores, né? Em quesito força, né? Então, escolheu aí Yuki, Chozo e Yuta para eles decidirem ali entre eles quem vai ficar de guarda do Tengen. O Yuta já de pronto rebate ele perguntando, tipo, pra que ele quer guarda se ele é imortal. E a Yuki já completa falando que é muito injusto o fato dele solicitar 2 guardas se ele nem deu, né, as cláusulas do contrato, por assim dizer, não disse por quanto tempo que eles vão ficar lá e tudo mais. Bom, o Tengen ignora completamente os comentários dele e começa a falar sobre o Kenjaku, né? Então, ignorando Yuki e Yuta ali, ele parte pra falar sobre o Kenjaku e as explicações sobre o jogo do abate. E ele já vai direto ao cerne da questão, né, do porquê que o Kenjaku está fazendo o jogo do abate. E ele explica que, na verdade, a intenção disso é porque o Kenjaku quer transformar todos os moradores do Japão, né, todos os habitantes do Japão, em feiticeiros. Então, de uma certa forma, ele quer dar energia amaldiçoada para todos os cidadãos japoneses participarem, né, do jogo do abate. Não necessariamente participarem do jogo do abate, mas para pelo menos transformar eles em feiticeiros, maldições ali, né, algum tipo de energia amaldiçoada fluindo pelo corpo deles, o que faça com que eles se envolvam totalmente nos planos do Kenjaku. Bom, caso você não se lembre, o Tengen, ele é um especialista em barreiras, né? Ele tem uma barreira lá que já foi citada várias vezes, que é a barreira do Tengen. Ela é uma barreira muito emblemática, que ela tá em volta de todo o Japão e tudo mais, né? Porque o Tengen tem esse poder. E surge a dúvida do porquê o Kenjaku não usou, então, a barreira do Tengen pra transformar todo mundo em espírito amaldiçoado / feiticeiro. Porque, né, a partir da mutação ociosa, com os poderes do Kenjaku, né, que ele já tem e tudo mais, mas a mutação ociosa que ele roubou do Mahito, ele poderia tranquilamente conseguir inserir energia amaldiçoada em todo mundo a partir da barreira do Tengen. Mas o Tengen, ele explica que ele só não fez isso porque não tem energia amaldiçoada suficiente. Bom, aqui só pra ficar explicado, caso você não se lembre, no capítulo 134, o Kenjaku, ele consumiu, né, o Mahito em formato de alma lá, e aí ele passou a ganhar as habilidades do Mahito, da mutação ociosa e tudo mais. E lá ele já comentou sobre usar o Uzumaki, que é uma técnica que funde todos os espíritos amaldiçoados que aquele corpo controla pra gerar um determinado disparo de energia, por assim dizer, que é a geração de uma energia amaldiçoada super condensada ali, né, onde ele juntou todos os espíritos que ele já tem pra fazer com que eles se transformassem numa única coisa, que seria uma energia amaldiçoada condensada, bem como o exemplo aqui que eu fiz na minha mão, né, e tudo mais. Normalmente, essa técnica ela serve pra atacar os inimigos, como o próprio Kenjaku se refere nesse capítulo 134 em questão, quando ele utiliza o Uzumaki. Bom, e aí a gente volta pro Tengen, né, no presente, onde ele tá explicando sobre essa questão do Kenjaku usar o Uzumaki ou não. E ele diz que o Uzumaki, uma vez utilizado, ele vai gastar todos os espíritos amaldiçoados que aquele corpo controla e a técnica não volta pra ele. Então ele vai ter gastado e é isso. E mesmo utilizando todos os espíritos que o Kenjaku já possui, ele não conseguiu gerar energia amaldiçoada suficiente para preencher a barreira do Tengen e transformar todos os japoneses em feiticeiros. Então acaba não sendo muito válido, né? Se você for parar pra pensar, não tem por que o Kenjaku usar o Uzumaki com os espíritos que ele tem, onde ele não vai gerar energia amaldiçoada suficiente para realizar o plano dele, e ele vai acabar gastando, né, todos esses
espíritos e vai ficar em defasagem, por assim dizer, porque ele vai ficar fraco, né? Ele não vai ter os espíritos amaldiçoados que ele já controla dentro dele. Então, o Uzumaki dele seria meio que em vão. E aqui agora a gente entra numa parte da explicação que é muito interessante, mas muito perigosa ao mesmo tempo. O Tengen fala que o plano do Kenjaku é assimilar ele, o próprio Tengen, aos humanos. O Tengen, inclusive, explica que aquilo dali, a aparição dele, né, para os outros ali, não é ele propriamente dito. Aquilo é meio que como se fosse um holograma dele, porque o próprio Tengen, ele se fundiu com o céu e com a terra. Então aquilo dali é meio que só realmente uma imagem do que ele é. E bom, unir um humano ao Tengen vai fazer com que esse humano, ele transcenda de uma forma muito diferente. Ele pode se tornar um ser completamente novo, uma existência totalmente nova. Algo muito superior do que o que existe no mundo atual. Tengen explica que mesmo que a evolução ocorra, com a técnica dele da barreira, ele consegue manter a forma e a consciência dele. Só que se ocorrerem várias evoluções ao mesmo tempo, ele pode entrar em descontrole total e não conseguir manter nem a forma e nem a consciência dele, o que poderia ser muito perigoso para o mundo. Para explicar um pouco melhor como isso acontece, é meio que como o Tengen explicou antes. Se todos os humanos se assimilarem a ele ao mesmo tempo, né, e começarem a ocorrer várias evoluções essas que vão se dar a partir da assimilação com ele, vai se tornar insuportável para o mundo sustentar toda essa quantidade de energia amaldiçoada proveniente por esses novos feiticeiros. E a mesma coisa que aconteceu no Japão vai acontecer no mundo todo. Então vai ser uma escala de massacre muito catastrófica, o que pode gerar o fim do mundo, como o próprio Tengen citou. Aí então o Yuji faz a pergunta básica, né, de que é por que o Kenjaku tá fazendo isso? E o Tengen diz que não sabe, como ele mesmo já citou antes, ele não consegue ler o coração dos outros, então ele não sabe o que tá levando o Kenjaku a fazer isso. A Maki então entra no assunto e tenta usar um pouco a lógica, né, que é tipo assim, se o Kenjaku tentar assimilar outros humanos ao Tengen, o Tengen pode simplesmente rejeitar a assimilação. Só que tem um problema. Nos últimos 11 anos, né, pelo fato do Tengen não ter conseguido se assimilar ao receptáculo do plasma estelar, ele evoluiu de uma forma diferente. E isso deixou ele suscetível à assimilação com outros humanos que não são um receptáculo. Ou seja, ele se tornou suscetível à manipulação espiritual. Então, isso leva a gente a crer que o Kenjaku, utilizando os poderes do Getou, pode controlar livremente o Tengen se ele conseguir entrar em contato com ele de alguma forma. O Tengen explica que no estado atual, os poderes do Kenjaku fariam com que ele fosse engolido por ele facilmente. E é por isso que a Tumba das Estrelas está rejeitando tudo e todo mundo que está entrando ali. E por isso ele ainda quer guardas, como o próprio Yuta apontou. E o Tengen também explica que o Kenjaku ele é um mestre em barreiras. Ele é o segundo melhor, somente atrás do Tengen. Então é o que o próprio Tengen diz. É só uma questão de tempo até ele conseguir encontrar ele ali. Aí o que pergunta é o porquê do Kenjaku tá fazendo tudo isso agora. O que levou ele a realmente querer iniciar o jogo do abate agora e fazer tudo o que ele tá fazendo agora. O Tengen explica que ele aparentemente é um feiticeiro muito antigo, com mais de 1000 anos, e que provavelmente tem alguma relação com o próprio Sukuna. E o motivo dele fazer tudo isso agora, que é realmente todo esse apanhado, né, que é prevenir o Tengen de se fundir com o receptáculo do plasma estelar, evoluir todos eles, absorver e controlar a técnica de manipulação de maldição. Todas essas coisas, elas estão ligadas por um destino em comum. O Tengen, o receptáculo do plasma estelar, os 6 olhos, tudo isso, todas essas coisas, elas estão interligadas por um mesmo destino. O Tengen explica que no passado o Kenjaku já tentou colocar esse plano em prática. Ele era muito forte e tudo mais, só que no começo ele foi derrotado facilmente pelos 6 olhos. Então quando ele voltou pela segunda vez, ele já voltou com uma tática totalmente armada e ele matou tanto os 6 olhos quanto o receptáculo do plasma estelar antes deles completarem 1 mês de vida. Mas pro azar dele, no dia da assimilação lá, o receptáculo do plasma estelar e os 6 olhos estavam vivos novamente com novos portadores. Então a partir dessas duas situações falhas que o Kenjaku enfrentou, ele procurou uma nova forma de fazer as coisas, né? Ele buscou um outro caminho para realizar o plano dele. E a forma que ele encontrou de fazer isso sem que ele fosse atrapalhado é realmente selar os 6 olhos. Bom, selando os 6 olhos, ele não necessariamente está morto, então a técnica não vai ser passada para uma outra pessoa. Mas ao mesmo tempo ele vai impedir que os 6 olhos interfiram, né, no plano dele. E com relação ao receptáculo do plasma estelar, a gente pode botar isso na conta de um cara que nós gostamos muito. Como o Tengen explica, voltando ao incidente de 11 anos atrás, a gente tem Zenin Toji, que foi o responsável por matar o receptáculo do plasma estelar. Como a gente sabe, o Toji ele é um cara desprovido de energia amaldiçoada. Ele usava puramente a força
força bruta dele, a condição monstruosa que ele tinha fisicamente, né? E o Toji, ele é um cara muito especial nesse sentido da história, porque ele mudou não só o próprio destino dele, como o destino de todo mundo, como o próprio Tengen se refere. Matando o receptáculo do Plasma Estelar, de alguma forma, nesses últimos 11 anos, não teve um novo receptáculo do Plasma Estelar. E, junto disso, né, de todos esses alinhamentos de destino, né, o Satoru selado pelo Reino das Prisões, o Toji tendo assassinado o receptáculo do Plasma Estelar anterior, e o corpo do Getou livre para que o Kenjaku pudesse possuir ele. Então, por uma coincidência muito grande, ou não, todas as peças que não eram o Reino da Prisão se juntaram nesses últimos 11 anos, o que acabou por favorecer o Kenjaku no desenvolvimento do plano dele. E aí a gente entra na pergunta mestra que o Megumi fez, que é: por que fazer o jogo do abate? O Tengen se refere ao fazer o jogo do abate como a aclimatação no processo de assimilação. Ficou um pouco confuso, eu acredito. Eu vou explicar um pouco melhor o que isso significa. A aclimatação seria um processo para a assimilação do Tengen. Como eu mencionei antes, o Tengen diz que nas atuais circunstâncias é possível que ele se una a um outro ser, né, um outro ser humano que não o receptáculo do Plasma Estelar, mas que com isso existe a possibilidade também de ele se tornar um ser incompleto. O jogo do abate, ele basicamente se utiliza da energia amaldiçoada dos participantes e das delimitações que são impostas pelas barreiras onde vão acontecer os jogos para mover os humanos ao Nirvana. O Tengen alerta que pro Kenjaku conseguir fazer o jogo com êxito, ele deve ter feito uma promessa vinculativa com ele mesmo. O que isso significa? A gente já teve um pouco de como que funcionam essas questões dos contratos, né, dos pactos em Jujutsu Kaisen. Se você se lembra bem, no começo do mangá, tem aquele pacto entre o Yuji e o Sukuna, né, onde o Sukuna comenta com ele sobre o fato dele não lembrar daquele plano daquele pacto que eles fizeram lá quando o Yuji estava morto, né, para voltar o Yuji à vida, dando possibilidade do Sukuna intervir a hora que ele achasse melhor, desde que ele não matasse ninguém. Então, assim, o pacto, ele funciona mais ou menos dessa forma, né? Cada um cumpre o seu lado. Então, o que significa esse pacto, né? Essa promessa vinculativa que o Kenjaku fez com ele mesmo? Ele se colocou em algumas posições para que ele pudesse concluir o plano dele de fato. Então, por exemplo, como o próprio Tengen diz, o Kenjaku provavelmente não é o Game Master do jogo do abate. Essa provavelmente é uma das promessas vinculativas que ele fez com ele mesmo em prol de conseguir realizar o plano dele aí. Então, isso significa que mesmo que o Kenjaku seja morto, o jogo do abate não vai parar. No caso, então, ou todos os jogadores morrem, ou todos os jogadores rejeitam o jogo e a técnica e morrem de qualquer forma. E o Tengen completa dizendo que existem algumas barreiras simples, né, ao redor do Japão para impedirem que o jogo do abate seja interrompido ou cancelado de alguma forma. Bom, aqui o Yu tá lembrando de uma das regras do jogo do abate. Ele diz, então, para eles participarem do jogo do abate, conseguirem elaborar uma regra que permita que a Tsumiki e os outros participantes que não querem participar do jogo do abate tenham esse poder de não participar se eles quiserem. E o Megumi diz também que conseguir libertar o Satoru, porque uma vez liberto, como o próprio Megumi diz, ele vai conseguir dar jeito nisso sozinho. Então aqui a gente tem novamente, né, a conclusão de que a dupla de guardas do Tengen que vai ficar vai ser Chozo e Yuki, né? O Chozo comenta sobre o fato de ficar porque uma vez que ele fique, o Yuji precisa muito da ajuda do Yuta ou da Yuki. Ele se refere a ela como aquela mulher. E ele diz também que se o Kenjaku aparecer lá, é uma chance a mais de matar ele, porque essa pode ser a única forma de salvação dos irmãos dele, que estão selados lá como aqueles pequenos cadáveres. E a Yuki diz que opta por ficar porque ela ainda quer trocar uma ideia com o Tengen sobre algumas coisas. E ela pergunta pro Yuta se o Yuta tá de acordo. O Yuta nem pensa duas vezes, já confirma que tá de boa, que ele tava de saco cheio de ficar longe de todo mundo de novo e tal. Então, esse não é o plano dele. Então, tudo certo. Chozo e Yuki como guardas, e Yuta integra o nosso grupo. Então, tendo isso decidido, Tengen agora como forma de agradecimento também, ele abre um pequeno portal assim, de dentro desse portal ele tira um cubo. Ele fala que esse cubo seria a parte de trás do Reino das Prisões. Ele explica que quando ele procurou pelo Reino das Prisões, ele não conseguiu encontrar ele nos limites da barreira dele que fica ali por volta do Japão. Então ele disse que provavelmente isso estava no exterior. Bom, quando ele conseguiu entrar em contato, ele até selou o fundo, né, separando o fundo do Reino das Prisões da frente, pra ver se ele conseguia diminuir um pouco a intensidade, só que não foi suficiente. E bom, Tengen explica que apesar deles terem o fundo, o reino só vai se abrir pela porta da frente e pelo aquele que porta, né, o Reino das Prisões, a parte da frente do Reino das Prisões, que no momento é o Kenjaku. Então só o Kenjaku poderia abrir nesse momento. O Yuji até pergunta sobre forçar a abertura da porta e tudo mais, mas o Tengen explica que só haviam duas formas de forçar. A primeira era a espada invertida do céu, que é aquela arma que o Toji usa na luta contra o Satoru. Só que o Satoru quebrou essa arma 11 anos atrás na luta contra o Toji. E a gente tem também a corda
negra, que ela serve para codificar e combater as técnicas amaldiçoadas. Mas o Satoru também destruiu ela alguns anos atrás. Então, as duas possibilidades que existiam para utilizar, né, a parte de trás do Reino das Prisões para poder abrir e liberar o Satoru foram destruídas pelo próprio Satoru. Olha que coincidência maravilhosa. Mas, entretanto, Tengen explica que existe uma salvação. Essa salvação é uma feiticeira que está participando do jogo do abate, inclusive. Ela é uma feiticeira de 1000 anos atrás, como Tengen diz, e ela atende pelo nome de The Angel, ou a Anja, como você preferir aí. E ela tem um nome, que é Kurusu Hana. E qual é a peculiaridade, né, da Kurusu Hana, né, The Angel, pra nós? A técnica amaldiçoada dela pode cancelar qualquer técnica. Então ela pode cancelar o que ela quiser que envolva energia amaldiçoada. Logo, ela pode cancelar o Reino das Prisões e dando a oportunidade dos nossos guerreiros aí poderem libertar o Satoru a partir da parte de trás do Reino das Prisões. E aqui a gente chega na última cena do mangá, mostrando, né, a nossa querida The Angel, Kurusu Hana, voando ali sobre o Japão, né, e tudo mais. Não sei exatamente que área que ela tá voando, mas ela tá ali voando e tudo mais. Uma personagem muito carismática, né, aparentemente. Mal posso esperar pra ver ela em ação. Ela deve ser bastante interessante lutando, afinal de contas é uma feiticeira de 1000 anos atrás. Então ela tem uma bagagem, né, e tudo mais. Se mostra muito forte, até pela técnica amaldiçoada dela de poder cancelar quaisquer outras técnicas. Isso é realmente muito diferente do que a gente já viu até agora e pode ser muito intrigante aí pro nosso momento. Então aqui a gente chega ao fim do capítulo, né? Esse capítulo foi bem extenso, tivemos muitas falas aí, né? O Tengen explicou muita coisa sobre tudo. Descobrimos que o nome da maldição que possui o Getou é Kenjaku, né? Soubemos aí que o Satoru tá selado no Reino das Prisões e que existe uma outra parte do Reino das Prisões que foi guardada, por assim dizer, pelo Tengen, e que as formas, né, de destruir o Reino das Prisões foram destruídas pelo próprio Satoru. Então assim, tivemos bastante diálogo. Infelizmente não vamos ver uma ação imediata aí de Yuki e Chozo, né? Já que eles vão ficar de guarda ali do Tengen. Quer dizer, isso é uma suposição minha. Pode ser que o ataque comece pelo Tengen, né? E a gente já veja o Chozo e a Yuki em ação antes de ver o resto da galera. Como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira. O capítulo 146 já lançou, então eu já sei o que acontece, né? Como eu disse, o vídeo, né, desse capítulo já tá até gravado. Então, sabendo o que acontece, isso já muda um pouco de figura aqui, o que rolou no 145. Não muita coisa, mas a gente teve alguns desfechos. Mas, espero que você tenha curtido esse vídeo. Muito obrigado por assistir, se você chegou até aqui. Sua presença é muito importante aqui. Obrigado pela força de verdade. Vou te pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo. Eu sempre me esforço para trazer o melhor dos conteúdos pra vocês, né, e tudo mais. Mesmo com atraso às vezes. Mas, acontece, a gente tenta. Pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhuma novidade do canal quando elas surgirem aí e tal. E, pra todos os casos, né, e tudo mais, pra gente nos mantermos mais próximos uns dos outros, siga nas redes sociais, @ilha2lude, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá eu tô sempre postando as novidades, tô explicando quando acontece algum problema igual a minha semana de prova. E você vai ficar sabendo de tudo por lá. Então, só seguir lá nas redes sociais, a gente interage junto lá. E é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.